Eu acho que eu devia. Bom, gente, vamos estudar. Quem não tem paletas, hoje divide com um colega, se alguém não tiver. Hoje nós temos 2 perguntas para nós estudarmos, para nós discutirmos. Tá? Nós vamos começar hoje na pergunta 456 do Livro dos Espíritos, que é a faculdade que tem os Espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Vamos ver, nós vamos ver algumas perguntas do Livro dos Espíritos, da 456 a 460, mais ou menos. Então vamos lá. A pergunta 456, então Kardec pergunta aos Espíritos: veem os Espíritos tudo o que fazemos? Será que os Espíritos, aqueles mais de 50 bilhões de desencarnados que tem atualmente na Terra, nós somos 7 bilhões e 600 milhões atualmente. Será que esses 50 que estão do outro lado, desencarnados, veem tudo o que fazemos? E a resposta: podem ver, pois constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Ou seja, é que nem nós aqui na Terra, Se a gente, às vezes, pode passar por um lugar e não prestar atenção naquele lugar. Às vezes a gente está caminhando numa rua, olha uma casa e diz: eu nunca percebi que essa casa estava aqui ou que essa casa é dessa cor. E a mesma coisa os Espíritos. Eles podem passar por nós, podem nos ver e simplesmente não nos dá atenção alguma. Outros, gente, já não estão nesse plano terra-terra aqui, não estão no plano, na biosfera, digamos assim. Estão no plano, às vezes, no submundo, na subcrosta, conhecida muito como umbral. Nós temos 3 níveis de umbral abaixo de nós, 3 níveis de umbral acima de nós, então nós temos 6 níveis umbralinos, e nessas regiões, às vezes, os espíritos mais inferiores estão lá e não conseguem sair de lá. Então, automaticamente, eles não têm visão daquilo que nós fazemos. Outros espíritos que estão em graus mais elevados, eles podem estar lá na 4ª, 5ª esfera, já que são 7, São 7 esferas acima de nós, de vibração. Eles podem vir aqui quando quiser, quando bem entendem. Agora, alguns espíritos que estão no umbral não podem vir. Às vezes não sabem, não conhecem o caminho, e outros simplesmente não podem. Mas quando eles estão no nível aqui terra-terra, às vezes, que recém desencarnaram, ou que já desencarnaram há muito tempo, mas estão no nosso nível, eles veem aquilo que a gente faz, nos acompanham. Mas podem simplesmente não prestar atenção naquilo que a gente faz. Eles não se ocupam com o que é indiferente. Na próxima pergunta: podem os Espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Gente? A gente às vezes consegue dissimular os nossos pensamentos entre nós encarnados, mas para os espíritos de um determinado grau para cima, isso não é permitido, eles não conseguem. Aliás, eles conseguem fazer. Muitas vezes não conseguem os espíritos que são de planos muito inferiores ou que estão muito materializados. Às vezes eles não conseguem adentrar os pensamentos de um encarnado. Vou dar um exemplo para vocês. Se tiver um espírito desencarnado, de baixa vibração, inferior, com pouca evolução, e existir um espírito encarnado de alta evolução, esse espírito de baixa vibração não consegue adentrar o pensamento do encarnado, porque a alta vibração do encarnado é como uma couraça de proteção, é uma aura de proteção contra o ataque de espíritos infelizes. Então eles não conseguem adentrar esses pensamentos desse encarnado. Então a resposta da 457 ela é muito abrangente, todo espírito superior consegue conhecer o pensamento de um espírito inferior, mas nem todo espírito inferior consegue saber o pensamento de um superior. Tá, gente? Isso tanto funciona de nível desencarnado para encarnado, ou às vezes em nível desencarnado. Se estamos
nós aqui tivéssemos, por exemplo, todos desencarnados, o superior consegue saber o que eu penso, mas se eu sou inferior a ele, eu não consigo adentrar no pensamento dele, tá? Porque nós estamos em frequências diferentes, tá, gente? Alguma pergunta sobre isso? Vamos então pular uma, a 458, vamos para a 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Essa pergunta aqui é uma das perguntas mais famosas do Livro dos Espíritos. Muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Essa pergunta tem em muitos lugares, gente, sobre livros de desobsessão, estudos, sempre tem essa pergunta aqui, né? Se os espíritos influenciam na nossa vida ou influenciam nos nossos pensamentos. A resposta a Kardec foi que muito mais do que a gente imagina. Então a gente não tem noção de como os espíritos conseguem nos influenciar. Não só falando de espíritos que estão no nosso nível vibratório, ou de espíritos que estão acima de nós, os bons espíritos, né? Porque os bons espíritos é até bom que eles consigam nos influenciar, né? Nos transmitir bons pensamentos. Porque senão nós, muitas vezes, faríamos coisas erradas, ou não saberíamos como nos guiar, né? Graças a Deus eles conseguem nos influenciar a esse ponto, gente. Agora, nós vamos ter já a nossa primeira pergunta para vocês, que hoje nós temos duas perguntas. Eu preparei duas perguntas. Quem está de dupla pode responder junto, porque nós não devemos ter paletas para todo mundo. Lembrando sempre que a pergunta vale 1 milhão. Vamos se preparando. Sai no prêmio de R$1 milhão. Gente, quem está vindo pela primeira vez, nós temos 5 perguntas, uma pergunta e 5 respostas, tá? Vocês têm 5 paletas. Da pergunta pode ter uma correta, 2, 3, 4, 5, 6. Não, 6 não vai ter porque são 5. Tá? Pode não ter nenhuma, tá, gente? Eu vou ler, não explicar, aí depois vocês vão escolher a resposta. Depois que tiver a resposta e alguém tiver acertado 1 milhão, nós vamos discutir as alternativas. Nós não vou explicar antes para não ficar muito fácil para vocês. Tá, gente? Vamos lá, então. Nós vamos discutir sobre a questão 459, que é a anterior, né? Foi-nos dito na questão 459 que os espíritos influenciam em nossa vida muito mais do que imaginamos. Dito isso, qual ou quais alternativas abaixo estão corretas? Letra A. Tendo em vista que os espíritos influenciam meus pensamentos, toda vez que ajo de maneira que não condiz com minha pessoa, por exemplo, brigar, maldizer, etc., esta culpa deve recair inteiramente sobre o espírito que me acompanha. Letra B. Quem estiver muito atrás, ele fica escutando porque pode não enxergar. Como possuo mediunidade ostensiva, sendo ao mesmo tempo semi-inconsciente, na incorporação ou na psicofonia, cabe ao espírito a responsabilidade dos meus atos, seja como médium, seja como pessoa na vida cotidiana. Letra C. Sou uma pessoa bondosa e legal. Por isso, quando digo coisas que não fazem parte do meu vocabulário ou forma de agir, certamente estou sendo influenciado por espíritos de vidas passadas que querem me tirar do caminho reto. Vou ao centro espírita apenas para me sentir livre dessas influências. Letra D. Quando sinto que estou sendo influenciado por uma inteligência extracorpórea, elevo meu pensamento a Deus pedindo proteção e amparo. Porém, busco me compreender, estudar o meu eu, revejo minhas atitudes e pensamentos, procurando entender o porquê dos maus espíritos influenciarem a minha vida. E letra E. Espíritos maus só procuram influenciar encarnados que estão em mesma vibração que eles. Tá? Nós temos as 5 alternativas. Agora eu vou dar 40 minutos para vocês
Vamos discutir um pouquinho. Não, isso pra mim é ali e a B. Gente, não pode colar, tá vendo? A turma do fundão aqui está colando. Vocês estão do fundo? Claro. Gente, quem quiser se levantar e ver a pergunta que ficou muito longe. Temos uma resposta? Gente, posso perguntar então para nós discutirmos? Sinto um espírito gritando assim lá do outro lado. Bom, podem levantar então as paletas. Vamos ver. Agora eu vou olhar para esse lado. Temos uma variação, alguns acham que é B. Outros acham A, ninguém acha que é A. Não, tem certeza? Ainda bem, tu não colocou. Não. Tá, gente. Quase todo mundo acertou. Quase todo mundo acertou a certa, quase todo mundo. Mas tinha uma pegadinha aí. Tá? Eu vi que muita gente colocou a letra E. Né? A letra E não está correta. A letra correta aqui é a letra D, de dado. Quem colocou só a letra D de dado? Letra C. Letra D apenas. Tinha levantado errado. Agora já vou falar. Agora já vamos discutir. Agora já vamos ver. Podemos discutir, gente? A letra A. Tá? Tendo em vista que esses espíritos influenciam meus pensamentos, toda vez que ajo de maneira que não condiz com minha pessoa, essa culpa deve recair inteiramente sobre o espírito que me acompanha. Gente, se eu faço coisas que os outros me influenciam, é porque tu quer. É porque tu quer. A Carmen falou tudo. É porque tu quer. Eu vou botar a Carmen e falar aqui não. Não. Gente, é porque tu quer, né? Se tu sabe que é errado, por que tu vai fazer? Né? Até Maria vai com as outras, né? Não é. Né? A gente tem os nossos pensamentos, o nosso raciocínio. Então, por isso que quando os espíritos nos influenciam, se achegam a nós, nós devemos analisar aquilo que eles estão nos falando para então transmitir. Né? Isso falando tanto no campo da mediunidade como no campo da vida cotidiana. Então, colocar a culpa nos espíritos é muito fácil. Assim, eu posso fazer errado todos os dias e dizer, eu sou médium. Então, ontem eu dei um tapa na cara da menina porque o espírito disse que ela estava fazendo coisa errada e me mandou dar um tapa.
né? Ou estou fofocando porque a outra, né? Porque o espírito disse que ela está fazendo coisa errada, eu estou, né, fazendo fofoca. É culpa do espírito, vai lá e compra dele. Assim, é muito fácil, né, gente? A gente usar isso todos os dias, né? A letra B de bola. Como possui mediunidade ostensiva, alguns colocaram isso, gente. Sendo ao mesmo tempo semi-inconsciente na incorporação, cabe ao espírito a responsabilidade dos meus atos, seja como médium, seja como pessoa. Mesma coisa, gente. Todo médium semi-inconsciente, que a gente já estudou, a mediunidade ostensiva, quem não estava vindo na casa, quem não viu, já está lá no YouTube, basta lá assistir. Mediunidade ostensiva, aqueles médiuns que já vêm com aquela mediunidade aflorada desde muito cedo, e são semi-inconscientes, ou seja, na incorporação eles não conseguem, eles são um pouco conscientes do fenômeno, eles sim têm responsabilidade sobre os seus atos, né? Eles conseguem filtrar aquilo que o espírito quer dizer, né? Ou seja, numa mesa mediúnica, se estivéssemos numa sessão mediúnica e um espírito dissesse um palavrão, e tu, como médium consciente ou semiconsciente, tu terias que filtrar aquela palavra de baixo calão e não transmitir, porque tu tem que interferir no processo, sim. Assim, a mesma coisa que tu te incorporar e um espírito querer bater numa outra pessoa, porque o espírito não gosta. E quem está batendo é o espírito, não sou eu. É a mesma coisa, gente. Mediunidade consciente e semiconsciente, até mesmo inconsciente, o médium tem responsabilidade, sim. Então, a letra A e a letra B, onde joga para os espíritos a responsabilidade, estão erradas. A letra C. Sou uma pessoa bondosa e legal. Por isso, quando eu digo coisas que não fazem parte do meu vocabulário, a forma de agir, certamente estou sendo influenciado por os espíritos de uma vida passada. Até as duas primeiras frases está mais ou menos certo. Mas não necessariamente é um espírito de vida passada, gente. Pode ser um espírito dessa vida, pode ser qualquer espírito. Vou ao centro espírita apenas para me sentir livre das influências. Gente, se tu está atraindo na semana inteira espíritos de baixa vibração, não é o centro espírita que vai resolver o teu problema. Seguindo sempre a reforma íntima, a reforma moral, é isso que vai fazer os espíritos não se chegarem a ti, e não o centro espírita. E a letra D, que é vocês acertaram. Quando eu sinto que estou sendo influenciado por uma inteligência extracorpórea, ele leva o meu pensamento. Muito bem, elevando o nosso pensamento, quando nós estamos sentindo a influência, nós criamos uma expansão de aura, que essa aura vai o quê? Impedir que pensamentos estranhos a nós vão adentrar o nosso campo de energia. Então, por isso que nós elevamos o nosso pensamento a Deus, Quando a gente sente essa influência, a gente funciona muito bem. Vocês se imaginem que vocês estão num lugar bonito, numa praia, alguma coisa, imaginem que vocês são apenas luz, assim, estão irradiando uma luz como um sol. Aquilo faz assim, uma explosão de energia e afasta tudo que vocês têm perto de vocês, que não devem ficar ali.